Olá, turma. Bom estar com vocês novamente. Vamos iniciar aí a unidade 2, ainda dentro dessa perspectiva da evolução histórica, tá? Comecei na unidade 1, vou até a unidade 2, e vou até, na verdade, a unidade 3 com essa evolução histórica. A partir da unidade 4, 5 e 6, aí eu vou direcionar mais para o campo de atuação da psicologia hoje, tá? Mas vamos lá. Falamos um pouquinho sobre o conceito de alma, né? Esse conceito de alma só veio a partir de Sócrates. Antes de Sócrates, não se falava em alma. Se falava dentro de uma perspectiva, como eu trouxe para vocês, de compreensão a partir da relação com a natureza. E olha só que interessante, a nossa mãe, a mãe da psicologia, é a filosofia. E na filosofia, como que os filósofos compreendiam? A partir da observação. O ócio, que hoje a gente está perdendo essa capacidade de contemplação também. Mas os filósofos, eles observavam muito a natureza e buscavam fazer essa relação de compreensão do mundo. E aí surgem duas vertentes, né, para poder entender o que é a alma. Então vamos lá. Primeiro, o que seria essa alma? A alma seria a parte intelectual do ser humano, que abarca sentimento, o que é irracional, sensação, percepção, desejo. Essa seria a alma. E aí, para compreender a alma, os filósofos, eles partiram de uma percepção a partir de dois pontos de vista. Uma percepção idealista e materialista. Prof, o que seria isso, professora? Me explica melhor. Na idealista, seria formado por o sentido de que as ideias formam o mundo. Então, o mundo existe porque o homem vê, então, idealista, ou materialista, que é voltado para a matéria e a percepção do que já existe, ou se o homem vê um mundo que já existe. Perceberam a diferença? Idealista, o homem existe porque o mundo existe porque o homem o vê. O mundo existe porque o homem o vê. E materialista, o homem vê o mundo que já existe. Então vamos lá, vamos buscar aprofundar isso daqui. A psicologia, para se tornar ciência, levou-se muito tempo, foi muito questionamento, porque teve que romper com uma série de barreiras. Primeira questão era até os aspectos dogmáticos, né, religiosos, que envolviam. Então, transtorno mental, gente, sempre existiu. Não é algo novo. Agora, né, século XXI, nós temos muito mais conhecimento, afinal de contas, estamos na era do conhecimento. Nós temos muito mais conhecimento, nós temos muito mais bagagem científica e fica muito mais fácil identificar os transtornos do que era, vamos pensar, lá na Grécia, quando nem se falava ainda em psicologia. Mas esse desafio em compreender os transtornos mentais, por muito tempo, estava arraigado em aspectos religiosos. Então, o que não tinha explicação a nível de comportamento humano, quem resolviam? Os xamãs. Então, iam para as curadeiras, curandeiras, se resolvia com chá, dentro de uma perspectiva que não era científica, né? O entendimento empírico era esse. Mas aí, assim, aí vamos fazer uma crítica, tá? História da psicologia. Isso ainda está enraizado. Ainda está enraizado. Ainda, infelizmente, está enraizado. Quantas pessoas ainda atribuem uma desregulação emocional, uma desordem psíquica, por exemplo, a uma possessão demoníaca? Pararam para pensar? É desafiador. Por isso que a gente tem que estudar. Por isso que a gente tem que entender. E dentro
Dentro dessa perspectiva, hoje, nós compreendemos a integralidade do ser. Nós buscamos compreender esse indivíduo a partir de uma perspectiva biopsico, socioespiritual. 4 vertentes. Por muito tempo, a ciência ficou presa a aspectos apenas biológicos, tanto que a biologia dominou por muito tempo explicações de comportamento, baseados nas reações químicas do nosso corpo, baseado em reações químicas do nosso cérebro, biológico. O psicológico, ainda dentro daquele mistério da mente humana. O social, ainda que a biologia trouxe também, se acreditava o quê? O sujeito nascia como uma tábua em branco. Já viram isso? Um preceito lá da biologia? O sujeito nascia como uma tábua em branco. A partir do nascimento, essa tábua seria preenchida. E isso a partir do nascimento, estaria formando a personalidade desse sujeito. E o aspecto espiritual? Esse, até hoje, a própria psicologia ainda tem muita dificuldade em lidar e ter campo para isso. No Brasil, particularmente, aqui em Brasília, eu conheço uma psicóloga, doutora, que está fazendo pós-doutorado dela, doutora Raquel, e que ela aborda esse aspecto espiritual nessa composição biopsico-socioespiritual. E aí, estamos aqui falando dessa evolução histórica, que começou como? Espero que esteja fazendo o link com vocês. Essa estrutura que nós temos hoje começou a partir dos estudos lá de Sócrates, Platão, Aristóteles, que se dedicaram a estudar a alma humana. Então vamos lá, vamos voltar para a alma humana. Turma, recapitulando o que eu disse na unidade 1 e que é muito importante fazer essa diferenciação. Os filósofos pré-socráticos, eles buscavam explicações racionais para a natureza. Então ainda não se falava em alma, né? Qual era o caminho? Abandonar as explicações mitológicas para o uso da razão. E como que se utilizava a razão? Por meio da observação e a compreensão do mundo. Por isso, psicologia, psique, alma, logos, razão. Beleza. Então vamos lá. Vamos aprofundar um pouquinho aqui em Aristóteles, Platão e Aristóteles. Aristóteles, ele veio como fonte do seu conhecimento Sócrates. E Sócrates, qual é o intuito de Sócrates? Diferenciar o ser humano de outros seres vivos. Então, ele abriu o caminho para a teorização da consciência do campo da filosofia. O que nos diferencia dos demais animais? Não é porque nós temos razão, nós somos seres conscientes. Então, Sócrates começa esse estudo ali. Já Platão se motivou a entender assim, onde é que seria a sede da razão? Beleza, Sócrates, ok, nós somos seres racionais. Estruturalmente, onde a razão se localiza no nosso corpo? Será que tem um lugar do corpo para isso? E olha só, Platão, lá antes de Cristo, sinaliza que seria na cabeça. A mente ainda não tinha o entendimento, mas ele já sinalizou ali que seria na cabeça. Então, para Platão, alma separada do corpo. Aristóteles, aí tá vendo agora? A palavra alma já começa a aparecer. O que antes nos filósofos pré-socráticos era muito voltado para a natureza, agora, a partir de Sócrates, a palavra alma começa a aparecer. Então, Aristóteles postulou que a alma e corpo, eles não podem ser dissociados. Eles são juntos. E ainda fez diferenciação. Aristóteles diferenciou alma vegetativa, alma sensitiva e alma racional. Nós, enquanto seres humanos, estamos dentro da alma racional. Os seres vivos, outros seres vivos, seriam dotados de alma,
mas não de uma alma racional e consciente, mas de uma alma vegetativa, que serviria para alimentação. Uma alma sensitiva, que seria para percepção e identificação do movimento dos animais. Ou seja, seria uma alma instintiva até para autopreservação. Alimentação, movimentação, porque eu tenho que correr, eu tenho que fugir do predador. E nós, dotados, seres humanos dotados dessa função pensante. E aí eu vou fechar aqui a segunda unidade, mas fazendo uma provocação. Será que nós realmente estamos honrando as descobertas dos filósofos enquanto seres pensantes? Olha, gente, eu gosto muito de série, né? E gosto muito da série Black Mirror. E confesso para vocês que tem momentos que paro e falo, isso daqui é realidade ou é arte? Porque não é possível o que estamos vivendo. Esse mundo globalizado, gente, nós vivemos em uma grande ilha. E aí, a todo tempo eu vou tentar fazer esse link com vocês, tá? Momento lá atrás do surgimento da psicologia com o que a gente tem hoje. Hoje nós podemos escolher à vontade o que queremos consumir. Nem precisa sair de casa. Com a tela do celular, você entra ali e você faz as compras. E aí eu não vou voltar muito tempo, não. Eu não tenho problema em entregar minha idade, não, gente. É isso daí. Sujeito maduro vai entendendo essas coisas, né? Eu estou na casa dos 4,8. Daqui a pouquinho eu chego nos 4,8. Eu me lembro, década de 80, quando eu ia para a escola e eu queria escolher um tênis, né? Eu não tinha muitas opções para escolher esse tênis. Vou dizer alguns aí. Os mais novos pesquisem no Google para saber as marcas que eu vou dizer, tá? Bamba, Quixote e All Star. Os três. Eu adorava o All Star, mas ele durava menos. O Quixote era a opção dos meus pais para durar o ano inteiro. Também com aquela chuteira que vinha nele, durava muito. Hoje, a minha filha tem 11 anos de idade. Início de ano letivo, vamos comprar tênis para Ana Clara. Quantos tênis ela pode escolher? Meu Deus, é surreal. Tem tênis que quase fala, pisca, tem pisca-pisca, tem rodinha. Não tem mais só essa quantidade de marcas, são inúmeras, sem dizer as opções da internet. O que isso está provocando com a nossa alma? Será que isso tem reflexo na nossa alma? Na maneira como a gente lida com a realidade, interpreta o outro e nos interpretamos também? E mais, de que forma que isso vai construindo a nossa interpretação de mundo? São muitos os desafios. Se você chega aqui na psicologia, eu vou te falar uma coisa. Não vai te faltar campo de trabalho. É crescente. Porque estamos diante de demandas internas cada vez mais desafiadoras, dentro de uma perspectiva de evolução histórica. Os desafios do sujeito que vivia lá no tempo de Sócrates, alguns são muito semelhantes ao que a gente vive hoje. Preservação da vida, relacionamento, compreensão de si, conhecer a si mesmo. Isso são pontos em comum. Mas o homem, o espírito interno, né, desse sujeito é muito diferente. Porque socialmente não é a mesma perspectiva. Aquele homem contemplativo que tirava horas e horas para poder contemplar a natureza, fazer associação da maneira como se age, dos escritos, esse homem tem sido cada vez mais colocado em segundo plano, e o que a gente tem hoje é um roteiro, é um incentivo para que se não se pare, para que não tenhamos esse tempo de contemplação, e ainda tem alguns ditados que vêm junto com isso, tá? Foguete não dá ré. Então, enquanto alguns dormem, eu produzo.
e contando isso como uma grande vantagem, contando isso como um grande diferencial de sucesso e de conquista. Será? Os transtornos mentais só crescem. Os transtornos mentais cada vez nos desafiam mais, porque nós não sabemos qual o próximo capítulo. Para vocês entenderem um pouquinho, eu me formei em psicologia em 2005. Agora, agosto de 2025, eu completo 20 anos de graduada em psicologia. Sou de um período que não existia o WhatsApp. Existia SMS, né, mas muito ainda uma construção, porque internet era algo novo. E logo que surgiu o Orkut, eu me lembro de uma das professoras lá do CEUB, minha professora Leda Maria, ela chegar para a gente e falar assim: nós não sabemos o que vem dessa construção, nós não sabemos que ser humano está sendo formado a partir dessas relações digitais. São coisas que vamos aguardar para ver. O que nós vemos hoje? História da psicologia, tá? O que nós vemos hoje? Esse construto social tem mexido com as relações humanas, tem mexido com a forma como a gente se comunica, que por bilhões de anos foi corpórea e síncrona. Eu me comunico com o outro não só pelo que eu estou falando, eu vejo o outro. A gente está perdendo nisso. Por que adolescente hoje vira e fala que é tão difícil fazer amigos? Eles adoecem porque não conseguem fazer amigos e chegam nos nossos consultórios. Porque estamos perdendo habilidades que antes eram inatas praticamente. E a gente está perdendo. Eu estou aqui falando com vocês. E confesso para vocês que eu faço essa comunicação, né, assíncrona. Você vai assistir na hora que você puder. E você vai dar a pausa no que eu estou falando na hora que você quiser. Eu faço acompanhando esses novos tempos. Mas o que eu gostaria mesmo é de estar olhando para você agora, nos seus olhos aqui, vendo a sua reação. Vendo aqueles alunos que eu chamo de alunos-chave, que só pela expressão da sobrancelha consegue me sinalizar se está entendendo ou não, se ficou alguma dúvida ou não. Graças a Deus nós temos as nossas aulas presenciais para isso. Mas essa é uma provocação para vocês pensarem. Olha de onde nós viemos, para onde estamos caminhando e os desafios em todo esse processo. E vamos juntos, tá bom? Até daqui a pouquinho.